Shalom Adonai, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas estamos aqui no nosso 8º dia. A temática desse ano é Mulher e sua jornada de cura, e o mês de janeiro nós estamos falando sobre despertar para essa jornada. Hoje, a temática é quando eu paro de disfarçar. Nós vamos falar um pouco sobre as máscaras hoje. Então, antes de começarmos, vamos fazer o nosso exercício de respiração? Mas até antes de fazer o exercício de respiração, eu quero fazer uma indicação aqui para vocês. Esse é o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Esse é o livro que é o primeiro livro que eu estou lendo esse ano de 2026. Todos os anos eu faço uma lista de livros que eu desejo ler ao longo daquele ano. E esse ano eu comecei com um livro do pastor Luciano Subirá. Eu não sei se você já leu. Eu não sei se você tem alguma dificuldade com jejum. Eu não sei se você tem facilidade ou dificuldade em jejuar, mas essa é uma obra que nos ajuda muito a construir essa cultura. Essa cultura é um hábito, é um estilo de vida. Então, o jejum ele não deve ser algo apenas corriqueiro, quando eu tenho vontade ou quando eu tenho necessidade. Ele precisa fazer parte da nossa história. E aqui, o pastor Luciano Subirá, junto com um médico, né, um médico que o ajudou a fazer inúmeros jejuns prolongados, vem dando várias instruções extremamente importantes para nós. Então, se você, como eu, tem o hábito de ler, ou você que não tem o hábito de ler, eu sempre vou estar aqui fazendo algumas sugestões de leitura. E eu quero começar pelo que eu estou começando esse ano. A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Espero que faça sentido para você e que te ajude também nesse crescimento espiritual. Mas vamos lá para o nosso exercício de respiração nesse momento? Vamos respirar profundamente, vir para o tempo presente e começar a pensar um pouco mais em quem nós somos e como estamos. Então, vamos fazer a respiração que nós estamos habituadas a fazer. 4, 2, 6. Eu inspiro em 4 segundos, seguro em 2 e solto em 6. Isso para uma autorregulação. Vamos juntas, então? Respira aí profundamente, sente o seu corpo relaxar, ok? Vamos juntas? Mais uma vez. Muito bem. Se você ainda está agitada, inquieta, se você precisa de mais um tempinho, dá uma pausa nesse vídeo, repete o exercício. O importante é que você esteja concentrada para esse momento de estudo, ok? Bem, hoje a temática é quando eu paro de disfarçar. Uau! Jeremias 17:9 vai nos dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A continuidade desse versículo diz: e desesperadamente perverso, corrupto, em algumas traduções. Então, eu já começo a entender que o coração é enganoso. O meu coração, o seu coração, ele é enganoso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós não escolhemos essas emoções, nós não escolhemos senti-las, mas nós sentimos. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente disfarça. E disfarçar cansa. Chega uma hora que cansa. Sustentar uma imagem de força enquanto o coração está exausto gera adoecimento na alma, adoecimento emocional e espiritual. E muitas vezes nós estamos nesse lugar, disfarçando o cansaço, disfarçando a tristeza, disfarçando a angústia, disfarçando a desilusão. Deus não espera performance. Ele não está esperando uma atuação sua. Ele espera a verdade. Quando você para de disfarçar, você cria espaço para que ele trate o que realmente precisa ser tratado.
Muitas vezes nós usamos máscaras, usamos disfarces. Em João 4, narra pra gente que Jesus ele precisou passar por Samaria. Eu não quero entrar na questão teológica nem geográfica dessa caminhada de Jesus, mas nós sabemos o que aconteceu ali. E se você não se recorda dessa passagem, eu te convido a lê-la em sua casa. João capítulo 4. Vai narrar pra gente que Jesus ele passa por um vilarejo de Samaria chamado Sicar. E ele se assenta em uma fonte, em um poço, que era o poço de Jacó. Os discípulos entram na cidade para comprar alimentos e Jesus fica ali. Era por volta do meio-dia. E então, nesse horário, uma mulher sai para tirar água. E Jesus pede que ela dê água para ele. Essa mulher, ela questiona como que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. E então, Jesus fala assim, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, e eu lhe daria água viva. E ela fala, Senhor, então me dê dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui. O que essa mulher está dizendo é que a vida dela é uma farsa. Ela sustenta umas máscaras. Observem, é muito significativo os nomes na Bíblia. Sicar, o nome desse vilarejo, significa falsidade. Jacó significa engano. Eu posso fazer aqui uma alegoria, sem forçar tanto o texto bíblico, mas dizendo que aquela mulher vive num lugar de falsidade e bebe de uma água de engano. Só que ela se encontra com a verdade, que é Jesus. E quando ela se encontra com a verdade, a vida dela muda, transforma completamente. Então, Jesus ele confronta essa mulher nas máscaras dela. E em um momento do diálogo, Jesus pede para que ela vá buscar o marido. E ela fala que não tem. E ele disse, você falou a verdade, porque já teve 5. E o que tem agora não é seu. O nosso Deus, ele não espera que a gente tenha uma ótima performance, uma ótima atuação. Não, o que ele deseja é espaço para trabalhar na minha e na sua vida. E quando nós paramos de disfarçar o nosso cansaço, disfarçar a nossa dor, disfarçar as nossas frustrações, eu dou o espaço para que o Senhor trate realmente o que precisa ser tratado. Fica uma pergunta de autoavaliação aqui. Em quais áreas da minha vida eu tenho fingido que está tudo bem? Quais áreas eu estou fingindo que está tudo bem? Às vezes nós fazemos isso, colocamos máscaras, fazemos uma performance e todo mundo acha que tá bem e às vezes até a gente acredita na performance, na atuação que estamos fazendo, mas o nosso Deus nos sonda, ele nos vê completamente. Eu quero fazer essa oração guiada com você. Feche teus olhos, respira profundamente, coloca as mãos aí sobre o seu coração e repete assim comigo. Senhor, eu tiro hoje as máscaras que coloquei para sobreviver. Não quero mais viver de aparências. Quero viver de verdade diante de ti. Revela-me aquilo que tenho escondido, até de mim mesma. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida e te incentivar a fazer essa declaração profética. Eu não preciso fingir força para ser aceita por Deus. Eu não preciso fingir força para ser aceita por Deus, porque Ele me conhece em todos os detalhes. Que em nome de Jesus, as falsas aparências, as máscaras, o disfarce caia por terra sobre a sua vida e que você viva a verdade da palavra de Deus em cada instante. Essa é minha oração pela sua vida e a minha declaração de fé sobre você. Deus abençoe poderosamente
e até o nosso próximo momento do devocional.